meus amores, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Rosas da Mediunidade, iniciando o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Médiuns. Então sejam todos bem-vindos, você que está chegando agora aqui no nosso estudo semanal do Livro dos Médiuns, no Rosas da Mediunidade. Hoje nós estamos começando um estudo ao vivo, não apenas no Instagram, mas também no YouTube. Então, dando um alôzinho também aqui para as pessoas, para realmente os nossos seguidores no YouTube. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Deixa eu dar já um alôzinho para corações queridos que entram conosco, Maria, Guilherme, Martinha, Sérgio, tudo bem? Mei, como é que você tá, minha querida? Célia, aqui, Vanderly, Fernando, oi Josi do Planeta Bicho, tudo bem? Boa noite, meus queridos amigos, sempre tão bom contar com a companhia de vocês, sempre muito bom realmente ter a oportunidade de estarmos sempre, toda semana juntinhos para estudar o Livro dos Médiuns. Então, olha aqui, Franciele entrando, tudo bem, Soraya querida? Boa noite, Célia, Gabriela, Socorro, aqui Bárbara também, Glauber entrando, Sunatilo, é isso? Tudo bem? Sejam bem-vindos, meus queridos amigos. Hoje nós vamos estudar, dentro do Livro dos Médiuns, nós vamos estudar dois assuntos. Vamos estudar inicialmente a influência do meio nas comunicações mediúnicas. Vocês devem lembrar, tudo bem, Adão? Boa noite. Vocês devem lembrar que na semana passada nós estudamos sobre a influência moral do médium nas comunicações. Estudamos então até que ponto a moralidade do médium, o fato dele ser mais ou menos evoluído, influenciava nas comunicações mediúnicas. Hoje, por outro lado, nós vamos estudar sobre a influência do meio, perceber até que ponto o meio onde as comunicações acontecem interferem positivamente ou negativamente nas comunicações mediúnicas. Mas não vamos parar por aí o nosso estudo de hoje. Vamos também estudar acerca da mediunidade nos animais. Será que os animais têm mediunidade? Será que isso pode acontecer e em caso positivo, como é que isso acontece e por quê? Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Bruninha? Tudo bem, Fernando? Maria Célia? Tudo bem? Muitos corações amigos entrando aqui conosco no nosso estudo. Pois muito bem, então todos esses temas sobre a influência e da mediunidade nos animais, nós vamos estudar no dia de hoje. E eu quero ouvir vocês, quero que vocês me digam se vocês... O que vocês pensam sobre esse assunto? Olha, a Bruninha está dizendo que está travando um pouco e a imagem está ruim. Bruninha, olha, eu estou aqui com a minha internet do Wi-Fi. Se continuar ruim, vamos ver, porque olha, aqui a May dizendo aqui, para mim está travando muito. Já fechei, abri e continua. Alguém está com o mesmo problema? Bom, então eu vou fazer o seguinte, tá travando. Então, eu vou encerrar aqui, eu vou tirar do Wi-Fi e vou colocar no meu 4G, tá bom? Porque eu acredito que o meu 4G deve estar melhor, tá bom? Então, vocês aguardem aí, não saiam daí, já vou voltar, tá bom? Vou encerrar e volto aqui com 4G. Olá, queridos amigos. Estou aqui então de volta no nosso Rosas da Mediunidade. Nossa internet do Wi-Fi não estava muito bem e nós optamos então por encerrar e retornar agora aqui com o nosso 4G. Vejam se agora está melhor, tá bom, meus amores? Se agora a internet está melhor e aí nós podemos continuar o nosso estudo semanal, tá bom? Meus queridos amigos, oi Débora, minha linda, tudo bem? Seja bem-vinda sempre ao nosso estudo. Marcelinha, Regivan, Caroline, Maria Célia voltando, Lauren, Ana Clébia, Celinha, Sunatilo, tudo bem? Todos que estão voltando aqui conosco, nossa internet não estava muito bem. Olha aqui a Josi dizendo que melhorou a internet, então que bom. Acho que vamos deixar então realmente no 4G, que eu acho que vai ficar melhor. Meus amores, como nós estávamos dizendo, nós vamos
estudar hoje sobre a influência do meio nas comunicações mediúnicas e da mediunidade nos animais, tá bom? Mas vejam bem, vamos primeiro, como vocês já sabem, fazer a nossa oração para nós nos conectarmos com os amigos espirituais que já se encontram presentes aqui conosco. E aí damos início ao nosso estudo, tá bom? Então, nesse momento, vamos realmente nos conectar com a espiritualidade amiga, receber nesse momento todo o amparo, todo o auxílio dos amigos que aqui já se fazem presentes. Estamos, mestre querido, muito felizes sempre pela oportunidade de estar ao teu lado, de estudar, de aprender um pouquinho mais sobre a mediunidade e com isso, Senhor Jesus, conhecer um pouco da melhor maneira pela qual nós podemos nos comunicar contigo e com os nossos amigos espirituais. Que tu possas, então, nesta noite, envolver cada um de nós nas tuas bênçãos de amor e de paz. E que possamos, mais uma vez, fazer um estudo maravilhoso, repleto de aprendizado, com a participação de tantos corações queridos que aqui chegam para, junto conosco, aprender um pouquinho mais. Que tu derrame sempre as tuas bênçãos sobre todos nós, hoje e sempre, Pai querido, que assim seja. Pronto, meus amores, então vamos. Oi, Vivi, tudo bem? Aparecida, Botelho, Bruninha voltando, Eliamar, tudo bem, meus amores? Então vamos começar o nosso estudo. Vamos estudar hoje, então, o capítulo 21, ok? E vamos também estudar o capítulo de 22. O capítulo 22 não vamos finalizar, mas vamos iniciar no dia de hoje. Então vejam bem, a influência do meio. O que na realidade Kardec objetiva saber nesse item? Ele quer saber o seguinte: será que apenas o médium, digamos assim, influencia positivamente ou negativamente nas comunicações? Ou será que o meio onde está, o meio ambiente onde o médium está inserido, também interfere nas comunicações? É basicamente isso que ele vai estudar nesse capítulo 21, ok? E nós temos aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, e nós vamos começar a ler e nós vamos desenvolver esse raciocínio, tá bom? Oi, Franci, minha amiga querida, Fernando, o Ibraga, Nóbrega, tudo bem? Vamos lá então estudar. Kardec questiona o seguinte: o meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Ou seja, ele já pergunta objetivamente sobre isso. E olha a resposta dos espíritos. Eles dizem o seguinte: todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Então vejam bem o que ele está querendo dizer aqui. Todos os espíritos que rodeiam o médium. Então o médium, dependendo de onde ele está, ele pode estar, digamos assim, envolvido, sendo rodeado por uma assembleia de espíritos, positivos ou negativos. Porque nós já sabemos que nós nunca estamos sozinhos, certo? A todo momento nós estamos sendo, digamos assim, assistidos, rodeados, observados por espíritos. Segundo o que nos dizem, para cada uma pessoa encarnada, existem 4 espíritos desencarnados naquele ambiente. Então vejam bem, eu já não estou aqui sozinha, vocês também não. Então ele está querendo dizer já de pronto aqui que os espíritos que nos rodeiam, eles vão sempre influenciar as comunicações, positivamente ou negativamente. É dizer, se o meio onde eu estou inserida é um meio fluidicamente contaminado, é um meio rodeado de espíritos extremamente imperfeitos e que ali estão exalando, liberando fluidos negativos, fluidos deletérios, isso certamente vai influenciar negativamente nas comunicações. Não estou dizendo, prestem atenção. Tudo bem, muita gente entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Estamos estudando sobre a influência do meio ambiente, do meio nas comunicações mediúnicas, capítulo 21 do livro dos médiuns. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo e vamos acompanhar, vamos realmente aprender um pouquinho mais. Então, vejam bem, eu não estou dizendo aqui, quer dizer, os espíritos não disseram que os espíritos imperfeitos que estiverem no ambiente, eles estão, digamos assim, eles vão impedir que as comunicações mediúnicas aconteçam.
mas eles vão certamente influenciar negativamente. Então vamos entender como é que isso se desenvolve, ok? Aí Kardec ainda pergunta o seguinte: os espíritos superiores não poderiam vencer, triunfar sobre a má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete, ou seja, não poderia superar a imperfeição do médium que lhe serve de intérprete, bem como daqueles espíritos que o cercam, bem como daqueles outros espíritos encarnados ou desencarnados que o cercam? Então, vejam bem, primeiramente os espíritos disseram, o meio influencia positivamente ou negativamente. Os espíritos que estão presentes naquele ambiente, encarnados e desencarnados, exercem sim uma influência nas comunicações, dificultando-a ou auxiliando-a. E aí Kardec diz, bom, mas vamos supor então que essa assembleia seja de espíritos imperfeitos, seja encarnados ou desencarnados. Será que a espiritualidade superior não consegue vencer, ultrapassar essas barreiras e fazer com que a comunicação positiva aconteça? É isso que Kardec está perguntando aqui. E aí vejam bem o que a espiritualidade vai responder. Ele diz o seguinte: tudo bem, Zé Roberto, boa noite a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Os espíritos dizem, sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Ou seja, se houver um fim útil, a espiritualidade até pode se comunicar, dependendo da intenção daquele que se dirige a eles. Mas eles dizem o seguinte: já a dissemos, os espíritos, os mais elevados, podem algumas vezes se comunicar em favor de alguém, mesmo em função ou mesmo considerando a imperfeição do médium que serve de mecanismo de intermediário. Mas então estes, digamos assim, os próprios médiuns e o meio ficam, digamos assim, estranhos, sem conhecimento daquilo que de fato está acontecendo, por conta da sua imperfeição e da sua pequenez espiritual. O que a espiritualidade quis dizer o seguinte? Que mesmo ele estando rodeado num meio ruim, negativo, de espíritos que vibram negativamente, mesmo que o médium também seja imperfeito, a espiritualidade pode, tudo bem, Daniel? Boa noite, seja bem-vindo. A espiritualidade pode, havendo um fim útil, ela pode se manifestar mesmo através de um espírito que não é de um médium relativamente imperfeito, e mesmo que o meio esteja relativamente contaminado. Contudo, é o que ele vai dizer nas próximas perguntas. Contudo, eles, a espiritualidade, só vai ali permanecer se ele perceber que as suas orientações, que a sua manifestação, que a sua mensagem tem eco. Se ele percebe que ele se manifesta no meio onde os espíritos ali não são tão positivos, nem o médium, e aquelas coisas que ele fala, ou as manifestações, as mensagens, as orientações que ele traz, são, digamos assim, desprezadas por aqueles que lá estão, o que ele vai fazer? Ele vai lá permanecer? Certamente que não. Vai se afastar daquele meio e vai permitir que apenas espíritos imperfeitos, zombeteiros, levianos, no mesmo nível, na mesma vibração daqueles espíritos que lá estão, permaneçam. Porque a espiritualidade superior, ela não vai ficar a permanecer num ambiente, digamos assim, onde ela não está sendo útil, onde as suas orientações não são bem... na realidade, absorvidas, percebe? Então, eles vão se afastar. E é exatamente o que eles dizem na pergunta subsequente. Ele diz, os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias, ou seja, os espíritos superiores procuram aproveitar uma oportunidade, uma reunião mediúnica que não esteja produtiva, fútil, para engrandecê-la, para trazer observações úteis, sérias e construtivas? Claro que sim, porque a espiritualidade, ela aproveita as oportunidades para elevar a criatura, para orientar a criatura. Mas eles vão ver, como eu falei, se tem eco. Se tiver, eles lá permanecem, se não, eles se afastam, tá bom? Então vamos ouvir aqui a resposta deles. Tudo bem, Gene? Tudo bem, Lima J. Medis? Jaime
de Souza, Osana, tudo bem? Dalmi, tudo bem? Sueli, como é que você está, minha querida? Tudo bem? Vejam bem, então, olha a resposta da espiritualidade a essa pergunta. Ele diz: os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a sua presença é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontramos senão instrumentos medíocres. Ou seja, se houver num determinado meio sinceridade de propósitos, mesmo que os instrumentos sejam medíocres, ou seja, haja ali médios imperfeitos, eles vão estar presentes, porque há sinceridade de propósitos. A vontade daqueles espíritos que lá estão encarnados é positiva, tá bom? Oi, prima, tudo bem? Boa noite. Boa noite, minha querida. Contudo, ele diz: se eles percebem que naquele meio sua presença é inútil, eles não irão. É o que ele diz aqui. Mas nos meios instruídos, ou seja, de pessoas intelectualizadas, que têm conhecimento, tudo bem, Wagner? Boa noite. Ele diz: mas nos meios instruídos, onde a ironia domina, olha aí, ironia, orgulho, egoísmo. Então ele disse: mas nos meios onde a ironia domina, mesmo entre pessoas instruídas, nós não iremos. Ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos, e isso é papel de espíritos batedores e zombeteiros. São esses que vão estar ao lado desse tipo de espíritos, desse tipo de assembleia, de meio, ok? Ele diz: é bom que as pessoas que se gabam da sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados. Tudo bem, Osana, de Recife, Pernambuco? Seja bem-vinda, minha querida. Oi, Edmar, boa noite, tudo bem? Então, a espiritualidade está sendo muito, na realidade, aqui lúcida e dizendo o seguinte: se nós percebermos que dentro de um ambiente de médiuns pouco instruídos, onde os espíritos ali também são pouco instruídos, mas onde haja ali sinceridade de propósitos, nós iremos justamente trazer orientações, instruções, esclarecimentos. Mas no ambiente onde haja, digamos assim, como ele diz, onde a ironia domina, onde o orgulho, o egoísmo, a curiosidade domina, mesmo que ali haja espíritos intelectualizados, se não há sinceridade de propósitos, objetivos real e sincero de crescer e de evoluir, nós ali não estaremos. Deixaremos aquele ambiente para espíritos batedores e levianos, porque são com esses espíritos que aquelas pessoas, que aquelas criaturas se afinizam, ok? Dalmi falando aqui da saudade do filho dela. Dalmi, minha querida, eu sei realmente o quanto é difícil para você superar, na realidade, conviver com a ausência do seu filho, tá? Mas é como eu falei, ele continua vivo, minha querida. Continue pensando nele de forma positiva, construtiva, porque ele também sente sua falta certamente e fica feliz pelo seu pensamento, pela sua alegria para com ele, minha querida. Ore sempre, tá bom? Que ele certamente, assim, quando ele puder, ou se ele já, acredito até que ele já possa, ele vem sempre lhe visitar, com certeza, tá bom? Mandar um beijo para a turma da resenha. Tudo bem, Firmino? Seja bem-vindo. Deixa eu dar um alô aqui pro Alex Camargo, Ed Mendes chegando, B. Batista, Bernadette de Santa Catarina. Tudo bem, minha querida? Oi, Alex, boa noite. Para vocês que estão todos chegando, também participando da nossa live, sejam bem-vindos, queridos amigos. Estamos justamente aqui conversando, então, sobre a influência do meio. E isso é muito importante nós sabermos. Por quê? Porque, na realidade, vocês já ouviram, inclusive, falar muitas vezes daquelas reuniões mediúnicas que muitas pessoas fazem, das brincadeiras dos copinhos, lembram? Que, na realidade, coloca-se ali a brincadeira do Odija. Isso aqui, aquilo ali, muitas vezes, são pessoas que se reúnem com o objetivo o quê? De brincar. Objetivos o quê? Que, na realidade, não tem nada de construtivo ali. Objetivos, na realidade, sem propósitos, objetivos fúteis, sem propósitos construtivos.
Então, na verdade, o que vai acontecer? Nesse tipo de reunião, se pode ter ali espíritos intelectualizados, pessoas altamente inteligentes. Mas o que a move, o que está na realidade movendo aquelas pessoas naquele momento? São objetivos nada nobres. Então, o meio ali, naquele momento, é um meio salutar para a manifestação de espíritos superiores? Certamente que não. É um ambiente exatamente negativo. E é por isso que naquele momento a espiritualidade superior pode até vir para orientar, para trazer algum esclarecimento. Mas se ela não obtiver naquele meio, digamos assim, o eco que ele almeja, eles vão se afastar. E os espíritos vão continuar se manifestando? Vão, mas espíritos levianos e batedores na mesma sintonia daquele meio que eles se encontram, ok? A Bruninha diz: todos nós estamos aqui na Terra para aprender. Hoje fiz a leitura do Evangelho no trecho sobre provas e expiações. Humildade é tudo. Temos que aproveitar os melhores ensinamentos da espiritualidade amiga. Exatamente. E com poucos, né, Bruninha, realmente aproveitam essas oportunidades, porque as orientações estão aí, a todo momento à nossa disposição. Mas será que nós estamos dispostos a ouvi-las? Porque, claro, as orientações vêm, mas eles esperam que nós procuremos realmente colocá-las em prática em nossas vidas e com isso crescer como pessoa. Senão, eles vão se afastar mesmo. Olha, o Gildásio, aqui de Aracaju, tudo bem, Gildásio? Seja bem-vindo ao nosso estudo, seja bem-vindo. Dalmi, minha querida, vamos orar. A Dalmi, eu já tenho o filhinho da Dalmi e tenho ela também, todos os dias nas minhas preces, né, Dalmi, minha querida? Mas vamos continuar orando, tá, meu amor? Vamos continuar orando. E, Dalmi, lembre o seguinte, minha querida, lembre do seu filho, sim, isso aí é muito bom. Mas procure acalmar um pouquinho, serenar um pouquinho o seu coração, tá? Porque quando você sofre muito, não você, quando nós que aqui estamos na Terra, que ficamos aqui, sofremos muito com o desencarne dos nossos familiares, eles sofrem muito também no plano espiritual por conta do nosso sofrimento. E eles sentem dificuldade também para crescer, para estudar, para seguir o seu caminho no plano espiritual. Não é que eles deixem de estar conectados a nós, mas imagina se é uma pessoa que a gente ama está o tempo todo sofrendo. Nós muitas vezes ficamos tão penalizados e angustiados pelo sofrimento de quem nós amamos, que isso também nos dificulta, tá? Então, Dalmi, lembre sempre do seu filho, minha querida, mas procure lembrar com alegria, com satisfação, lembrando dos momentos felizes que vocês passaram juntos. Tente não lembrar com tanto sofrimento, tanta dor, tá? Porque isso, na realidade, dificulta tanto ele quanto dificulta você. Vocês ficam presos um ao outro, mas de forma que não é muito construtiva. Tá bom, minha querida? Então, continue orando pelo seu filho e tenha a certeza que ele está vivo. Ele está vivo e ama você muito, tá bom? Então, vamos ver aqui. A Débora diz, vou sair e entrar, tá travando muito. Volto já. Ok, Débora, voltou. Olha, aqui a Osana dizendo que o vídeo está travando. Meus amores, que pena que está travando. Eu já troquei, já tirei do Wi-Fi, já botei aqui no 4G e estão dizendo que ainda está travando. Vamos esperar que melhore um pouquinho, então, a internet. Tá bom, meus amores? Acho que não vale a pena voltar para o Wi-Fi, que estava pior do que o 4G. Acho melhor deixar no 4G, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a May diz, lembro dessa brincadeira, nunca participei, por desde pequena meus pais me instruíam sobre o espiritismo. Exatamente, não é bom mesmo, justamente por isso, a influência do meio não é boa, tá? E consequentemente os espíritos que ali estão também, ok? Olha, a Vivi, todo mundo dizendo que tá travando muito. E agora, meus amores, eu tô na dúvida, o que que nós fazemos? Tá? Eu vou pedir então que vocês não mandem os coraçõezinhos, vamos ver se sem mandar os coraçõezinhos dá uma melhorada na nossa live, tá bom? E aí vamos ver, sem os corações eu acho que vai melhorar e nós vamos conseguir dar continuidade, tá bom? Senão eu paro e volto de novo, mas a internet não está querendo ajudar, mas vamos conseguir, ok? Então vamos dar continuidade. Então o que nos diz a espiritualidade aqui? Está dizendo o seguinte, primeira coisa,
Faculdade medianímica não é para isso, não é, digamos assim, para satisfação de nossa curiosidade. Nós já sabemos que é um meio de comunicação para instrução e auxílio aos espíritos. Por isso que ele diz aqui, se nós estamos com o objetivo de amparar e de auxiliar os espíritos, aquilo ali mesmo que seja num espíritos imperfeitos, eu estou dizendo aqui desencarnados, eles vão ter acesso às reuniões mediúnicas. Por quê? Porque eles serão auxiliados e amparados. É o que Kardec diz aqui, o acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? E a espiritualidade diz não. Algumas vezes eles ficam nas reuniões justamente para aproveitarem os ensinamentos que lhes são dados, mas se calam. Por quê? Porque eles não têm conhecimento. Então, eles estão numa assembleia de sábios, eles se calam para aprender. Mas vejam bem, então, se eu tenho ali numa reunião com objetivos nobres, os espíritos inferiores podem lá estar, desde que queiram aprender. Caso contrário, eles não vão ter permissão para adentrar. Então, vocês percebem que tudo depende, certamente, do objetivo, do propósito de cada um de nós, tanto encarnados quanto desencarnados, ok? Aqui a Dalva coloca, a Neide coloca, uma mulher me engana, esconde alguma coisa de mim. Dalva, minha querida, não entendi qual é o objetivo da sua pergunta, tá? Exatamente o que você gostaria de saber com essa observação, tá bom? Traz uma observaçãozinha de novo que nós vamos responder. Olha, todo mundo está dizendo que melhorou um pouquinho depois que paramos de encaminhar os coraçõezinhos. Então, vamos continuar assim para poder realmente continuar o nosso estudo. Tudo bem? Que a Claudinha diz que chegou a tempo. Boa noite a todos. Boa noite. Ana Cléber também dizendo que melhorou. Que bom. Vamos lá, então. Então, ele diz o seguinte. Aí vai Kardec dizendo, considerando que os espíritos que estão no ambiente, tanto encarnados quanto desencarnados, influenciam diretamente nas comunicações mediúnicas, ele começa a fazer então agora uma abordagem maior. Imaginemos então como é difícil a comunicação no planeta Terra, porque ele diz aqui, consideremos agora o estado moral do nosso globo e se compreenderá qual gênero de espíritos que deve dominar os espíritos errantes. Ele quer dizer, a Terra é um mundo de expiações e de provas, onde a grande maioria dos espíritos que aqui estão são espíritos comprometidos com a lei, espíritos imperfeitos. Significa dizer, então, que a grande maioria dos espíritos desencarnados também são espíritos imperfeitos e, portanto, refletem as nossas imperfeições. Logo, o nosso meio ambiente, a nossa atmosfera da Terra é extremamente doente, é repleta de miasmas mentais. Oi, Alex, querido, muito obrigada pelas suas palavras. É repleta de miasmas mentais e esses miasmas mentais dificultam sobremaneira as comunicações de espíritos superiores. Exige dos espíritos superiores um esforço quase material para que eles possam se comunicar. Ok? Aqui a Dalva coloca, eu quero saber se uma mulher esconde alguma coisa de mim. Ah, Dalva, entendi. Dalva, veja, minha querida, na realidade aqui é como se fosse tipo uma cartomante. Nós não, minha querida, nós na realidade aqui nós estamos estudando sobre o livro dos médiuns, é um estudo, tá? Então aqui nós estamos estudando sobre a mediunidade, tá? Na realidade a doutrina espírita, inclusive eu já tive a oportunidade de comentar aqui, a doutrina espírita, ela não utiliza a sua mediunidade, por exemplo, para análise de futuro, para esse tipo, digamos assim, ela não usa com essa destinação. Tá? A utilização da mediunidade, minha querida, ela é utilizada para fazer o bem, para fazer a caridade, para ajudar as pessoas que estão precisando, tanto encarnadas quanto desencarnadas, para realmente ajudá-los e ampará-los, esclarecê-los sobre a vida espiritual. Mas ela não é utilizada para fazer previsões de futuro ou saber algumas coisas
mais ou menos dentro do que me parece você está necessitando, tá bom? Mas veja bem, se você quiser participar do nosso estudo sobre mediunidade, você é muito bem-vindo e aqui você vai ter com certeza a oportunidade de entender, conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá bom, minha querida? Aqui a May coloca: eu queria saber se é permitido o espírito menos esclarecido participar de uma reunião e posteriormente ele usar o estudo para fazer algo contra alguém, tipo se plasmar, por exemplo. May, veja bem, isso pode acontecer, isso pode, mas veja, ele no primeiro momento ele vai ser autorizado a participar de uma reunião instrutiva se ele no primeiro momento mostrar-se interessado em aprender, mostrar-se interessado realmente a adquirir conhecimento, a se melhorar. Só que acontece às vezes, May, desses espíritos serem muito imperfeitos, participarem de reuniões mediúnicas, digamos assim, terem a oportunidade de se esclarecer, até permanecerem algum tempo nos hospitais espirituais destinados a auxiliá-los, mas eles ainda não conseguem permanecer naquele ambiente. Eles ainda estão muito ligados à materialidade, ao erro, e às vezes eles fogem daqueles lugares e eles voltam às regiões umbralinas ou às regiões para onde eles estavam, digamos assim, conectados. E eles podem eventualmente levar lá para aquele ambiente o conhecimento que eles tiveram. Isso pode acontecer? Pode, mas na realidade eles jamais vão estar, digamos assim, numa reunião com esse objetivo, digamos assim, tendo a permissão para isso. Agora acontece também, por exemplo, de espíritos quando são muito esclarecidos, muitas vezes eles nos acompanham, eles digamos assim, participam, eles sabem o que acontece numa reunião mediúnica e vão para lá com o objetivo realmente de investigar. E eles chegam lá dizendo isso numa reunião mediúnica, que eles estão lá realmente para saber o que nós fazemos, que tudo que nós fazemos lá é gravado, é filmado e é transmitido para os espíritos, digamos assim, de regiões umbralinas e regiões trevosas, para que eles possam utilizar todo aquele conhecimento contra nós. E por que eles têm muitas vezes permissão de estarem lá? Porque são espíritos necessitados, são espíritos que precisam de esclarecimento. Então, muitas vezes, a espiritualidade permite que esses corações, mesmo, digamos assim, movidos e desejosos de fazer o mal, que eles possam participar de uma reunião mediúnica, para que eles possam ter a oportunidade de dialogar e, através do esclarecimento do médium dialogador, do médium esclarecedor, eles possam repensar as suas atitudes e optarem, digamos assim, deixarem o mal e optarem pelo bem. Então, isso pode acontecer? Pode, mas isso é importante frisar, nada acontece sem que a espiritualidade amiga que orienta e coordena aquele trabalho assim o permita, assim ache útil e viável que isso aconteça. Se a espiritualidade amiga souber que, em hipótese alguma, naquele momento, aqueles espíritos podem sair de lá com uma centelha de mudança, de aspirar a algo melhor, eles não vão ter permissão de adentrar na reunião mediúnica. Então, nada acontece de improviso numa reunião séria e instrutiva, tá bom? Então, vamos lá, Evelyn, todas as comunicações ostensivas pode-se dizer que são medianímicas? Sim, tá? Vamos lá, eu preciso fazer uma parte em relação a isso. Comunicações ostensivas, eu estou supondo que há ali a manifestação de um espírito, tá? Porque mediunidade é quando o médium está intermediando uma comunicação de um espírito desencarnado com, por exemplo, um mundo material. Mas, por exemplo, se o médium, ele simplesmente vê um espírito através da vidência, ele está vendo, certo? Naquele momento, o fato dele ver um espírito é uma condição orgânica dele que lhe permite ver os espíritos, certo? Mas aquilo ali é ele mesmo, é a sua própria alma que vê o espírito. Isso ainda não é mediunidade. Isso é o que nós chamamos de animismo, BP Paranhos, porque é a própria alma do médium que tem a capacidade de ver os espíritos. Mas, a partir do momento que ele se comunica com o espírito, que ele está intermediando uma comunicação, que ele passa para as pessoas o que o espírito está dizendo, o que o espírito está fazendo, aí entra o que nós chamamos de mediunidade. Mediunidade só existe quando há essa intermediação.
Se eu estiver vendo o mundo espiritual, mas eu ficar calado, ele calado, o espírito calado e eu calada como médium, ninguém se comunicar, é uma capacidade minha de ver. Mas só é mediúnico quando eu me comunico e quando eu transmito ao mundo exterior aquela comunicação. Isso é que se designa mediunidade. Então, eu posso dizer que é uma comunicação, é quando já há essa relação direta de comunicação, de troca de ideias e de pensamentos com os espíritos. E aí é sempre uma comunicação mediúnica, ok? A Soraya diz, uma pessoa que fica zombando, rindo das tristezas dos outros e só fica falando coisas negativas, ela está sendo influenciada por espíritos de baixa sintonia ou dela mesma? Pode ser as duas coisas, Soraya. Pode ser uma pessoa que tenha, na realidade, um coração ainda pequeno, espiritualmente falando, e que por conta disso se deixa influenciar pelos espíritos de baixa sintonia. Porque vejam bem, nós podemos ser influenciados a todo momento, mas não há arrastamento irresistível. É dizer, eu sempre tenho livre-arbítrio para acatar ou não as sugestões que me chegam. Se eu sou uma pessoa boa e me chega uma sugestão ruim, eu vou rechaçar, eu não vou absorver e, portanto, eu não vou ser influenciada negativamente. Então, aí, na realidade, a influência, a sintonia, a influência só acontece quando há sintonia. Então, percebe-se que a pequenez espiritual é de ambos, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Ok? A Célia diz, quando estamos conhecendo a doutrina, participando das reuniões doutrinárias, é tudo encantador. E de repente começam as brigas e intrigas em nosso lar. Estaria ali a presença de irmãozinhos querendo atrapalhar? Com certeza, Célia, principalmente se não houver evangelho no lar. É o evangelho no lar que protege o nosso lar dos espíritos imperfeitos, que muitas vezes tem o objetivo de desarmonizar e desestruturar as nossas casas e a nossa vida. Então, o evangelho no lar é fundamental para que nós consigamos nos manter firmes no propósito de aprender e também manter a harmonia do nosso lar, ok? Evelyn, o que seria espíritos zombeteiros? Pergunta aqui a Franciele Cabral. São também espíritos obsessores? Não, não necessariamente. Espíritos zombeteiros são aqueles espíritos, muitas vezes, que não têm comprometimento com a verdade, que são espíritos brincalhões, que são espíritos levianos. Não tem aquelas pessoas no mundo material, onde, na realidade, eles não têm compromisso com a verdade, são pessoas pouco confiáveis, tá? Podem não ser necessariamente espíritos ruins, maléficos, mas são espíritos, digamos assim, que não agregam nada de positivo. Assim existem, esses são os espíritos zombeteiros, tá? Principalmente brincalhões, que gostam de tirar sarro, de fazer ironia com as pessoas. São esses que ficam nessas reuniões pouco construtivas. Espíritos obsessores, diferentemente, são aqueles que têm interesse de prejudicar alguém, tá? Encarnado ou desencarnado. Os obsessores são aqueles que exercem uma influência persistente e negativa contra um espírito, encarnado ou desencarnado, normalmente mais encarnado, querendo prejudicá-lo, tá? Então, não necessariamente os zombeteiros são espíritos obsessores, ok? Meus amores, aqui, olha, estão dizendo que tá travando de novo. Não vamos mandar os coraçõezinhos, por favor, tá bom? Para que nós não tenhamos que reiniciar a nossa live. Ok? Olha aqui o Daniel dizendo, sou de Vicentinópolis, Goiás. Oi, tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo ao nosso estudo. Muito bom. Meus amores, então vamos continuar aqui o nosso estudo. Então, basicamente, nos diz aqui, nós temos que já adentrar na mediunidade com os animais. Então, basicamente, ele diz o seguinte, vamos fechar esse assunto para nós entrarmos na mediunidade dos animais. Então, nos diz Kardec, assim, todas as vezes que os homens se reúnem, eles têm consigo uma assembleia oculta de espíritos que simpatizam com as qualidades ou com os caprichos daqueles que lá estão. Por isso que nós devemos estar bem conscientes do meio onde nós estamos inseridos, de pessoas positivas ou negativas. Então ele diz, se em uma assembleia fútil chama-se um espírito superior, ele pode até vir trazer algumas palavras razoáveis, mas se ele perceber que as suas palavras são em vão, que ele ali não é escutado, ele vai-se embora, deixando ali espíritos levianos, zombeteiros, inconsequentes, sem compromisso com aquilo que é construtivo. Então ele diz aqui,
Basicamente, queridos amigos, o que atrai os espíritos é o coração, não é a intelectualidade, é o coração, é a intenção, é a sinceridade de propósitos. E é por isso que nós precisamos, antes de procurar ou de objetivar qualquer relação, intermediação com os espíritos desencarnados, precisamos, acima de tudo, estarmos conscientes do meio, das pessoas, do pensamento, das intenções daqueles que lá estão, para não corrermos o risco de estarmos sendo influenciados por espíritos inferiores. Então ele diz aqui: nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas, é dizer, não é o fato de eu ter ou não moralidade que os espíritos vão vir ou não. Vai sempre vir espíritos, sempre virá. Acontece que virão espíritos de uma ordem elevada ou de uma ordem inferior, mas qualquer que seja o meio, se eu evocar espíritos, eles vão vir. A questão é a qualidade de cada um deles, percebem? Então ele diz, estando em más condições no meio, com certeza eu vou atrair espíritos semelhantes e que, portanto, são espíritos que vão nos enganar, vão lisonjear muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo e nada de forma construtiva, de forma positiva, ok? Por isso, trabalhemos, cuidemos do meio e do ambiente, nos acautelemos de qualquer comunicação num ambiente que não seja propício. E essa é uma das razões fundamentais pelas quais se deve muitas vezes evitar comunicações mediúnicas nos nossos lares, porque os nossos lares muitas vezes está repleto de desarmonia, de discussões, de pessoas ali que não têm muitas vezes um pensar, um agir tão positivo, e nós já sabemos que isso atrai espíritos inferiores e, portanto, reuniões mediúnicas numa condição dessa é realmente algo perigoso e deve ser evitado a qualquer momento. Tá bem, meus queridos amigos? Então, vamos lá. Fechando, então, um pouquinho sobre a influência do meio, vamos adentrar na mediunidade dos animais, tá bom? Olha aqui a Osana dando um alôzinho, falando que nós podíamos estar em Recife. Seria um prazer estar aí em Recife, minha querida. Certamente, se houver um convite nesse sentido, teremos um prazer muito grande de estar aí com vocês, tá bom? Sempre que possível, tá? A Bruninha, a Dayana diz aqui, Evelyn, o que seriam os principiados? Seriam espíritos de uma falange do mal? Dayana, eu nunca ouvi falar sobre os principiados. Dentro da doutrina espírita, dos estudos que eu fiz até hoje, eu nunca ouvi esse termo de espíritos de principiados, tá bom? Eu peço a você que, se você tiver algum conhecimento, que você possa falar um pouquinho sobre isso, ou então depois me mandar, eu vou até pesquisar, mas pelo que eu conheço, não existe essa denominação dentro da doutrina espírita. Agora, falanges do mal, espíritos ainda voltados para o mal, isso sim existe, são espíritos imperfeitos ainda e que desconhecem na realidade a lei de justiça, de amor e de caridade, a lei de Deus, tá bom? Vamos então estudar sobre a mediunidade dos animais. A pergunta aqui é o seguinte: será que os animais têm mediunidade? Será que os animais podem ter mediunidade? E aí aqui eu já vou começar falando algo que eu falei agora há pouco no sentido de animismo. Veja, na realidade, o que é mediunidade, queridos amigos? É a capacidade que se tem de intermediar comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, certo? Vejam bem, então eu já estou sendo bem objetiva aqui para vocês. Os animais, eles têm condições de intermediar uma comunicação de um espírito desencarnado com o mundo material? Não, não tem. E por que eles não têm? Porque eles ainda não detêm inteligência, eles ainda não têm condições de compreender, interpretar uma informação recebida por um espírito desencarnados e, a partir dali, traduzir e reproduzir, para quem quer que seja, o entendimento ou a ideia trazida por aquele espírito desencarnado. Percebem? Então, os animais, eles não são médiums, porque médium só é aquele que serve de intermediário entre espíritos desencarnados e encarnados. Então, de pronto, eu já digo que isso não é possível. E por que também que isso não é possível?
Um beijo do Rio Grande do Sul, tudo bem, Aninha? Muito obrigada. Olha a May dizendo aqui, se eu for a Recife avisar, pode deixar, que se eu estiver por aí eu aviso sim. Agora, tem um outro fator também importante para nós entendermos por que os animais não têm condições de serem médiuns. Veja, nós que já estamos estudando o livro dos médiuns há um certo tempo, eu já expliquei aqui que como é que acontece o fenômeno mediúnico. O perispírito do médium, ok? Ele se conecta, ele tem o que? Lembram que nós estudamos? Ele tem afinidade fluídica, ele tem uma sintonia vibratória, ele se identifica com o perispírito do espírito comunicante? Eu já não falei isso para vocês? Pois muito bem. É preciso haver, portanto, uma semelhança entre perispírito do médium e perispírito do espírito comunicante. E essa semelhança, ela só existe entre iguais. Digamos assim, o perispírito de um animal, não é que ele não tenha um perispírito, ele tem. Mas o perispírito do espírito do animal, ele não tem semelhança com o dos espíritos, digamos assim, humanos. E essa ausência de semelhança, essa ausência de identificação, não permite que haja exatamente essa sintonia vibratória, essa sintonia de fluidos que é necessária para que a comunicação mediúnica aconteça. Ok? Já vou responder a tua pergunta, tá, Patrícia, sobre a alimentação de animais. Já entro aí, vou só terminar esse raciocínio. Então, vejam bem, não é... Olha aqui a Ana perguntando, o que seria a alma do grupo dos animais? Eles têm realmente vida na biosfera? Ou seja, na realidade, eles têm uma alma. A alma deles é o quê? É o perispíritozinho deles. Eles têm. Só que o perispírito deles ainda está num processo de individualização. Eles estão ainda, pouco a pouco, se individualizando, evoluindo dentro do reino animal, para que lá no futuro, quando eles estiverem, digamos assim, aprendido tudo que eles têm que aprender dentro do reino animal, eles possam, aquele perispírito daquele animalzinho, sofra uma transformação no plano espiritual, e essa transformação faz com que nasça, crie-se o espírito. Só quando acontece essa transformação no plano espiritual é que é criado o espírito propriamente dito. O que eu quero dizer com espírito? Espírito individualizado, consciente de si, que adentra o reino nominal, que tem inteligência, que sabe que existe, que não perde nunca mais a sua individualidade. Os animais, eles estão num processo de individualização, mas eles ainda não têm consciência de si mesmos, eles não sabem que eles existem, percebe? Então não há como haver uma identificação entre o perispírito ainda incipiente dos animais com o do espírito comunicante, de modo que o animalzinho pudesse ter mediunidade e intermediar uma comunicação. Isso não é possível. Agora, já vamos para as perguntas que estão chegando aqui da Catícia. Os animais veem os espíritos? Sim. Eles podem ver. Porque uma coisa é os animais perceberem, sentirem, verem os espíritos. Outra coisa é eles intermediarem uma comunicação, tá? Então, os animais têm condições de verem os espíritos, de perceberem a influência? Sim. Eles têm, isso aí não lhes é vedado. E, inclusive, diz aqui, no próprio capítulo, há situações em que eles conseguem perceber e visualizar o plano espiritual muito antes e muito mais do que os encarnados, tá? Então, isso é possível? É. Eles verem, perceberem, sentirem a influência dos espíritos? Sim. Mas não intermediar as comunicações, ok? Quando, aqui a May está perguntando, o animal vai evoluindo até virar humano, espiritualmente falando? Sim, mas eu preciso agora voltar um pouquinho para vocês entenderem bem isso. Vejam bem, prestem bastante atenção no que eu vou falar agora, parem tudo. Veja, existem dois elementos gerais do universo. Deus criou dois elementos gerais do universo. O princípio material e o princípio espiritual. O princípio material, ele dá origem a tudo que é matéria no universo, da mais ponderável à mais imponderável, rarefeita.
certo? Os mundos celestes são formados de matéria imponderável, que nós nem sequer conseguimos perceber, mas é matéria. O nosso mundo, por exemplo, é formado de matéria muito grossa, ponderável. Mas tudo provém do princípio material. Ele vai sofrendo infinitas metamorfoses e vai dando origem a tudo que é matéria. Isso é o princípio material. Agora prestem atenção, princípio espiritual. O princípio espiritual é ele que vai dar origem aos espíritos. Mas só que ele, Bruninha e May, por exemplo, quando ele é criado por Deus lá na sua fase primeira, ele é princípio espiritual, ele não é espírito ainda. E esse princípio espiritual, ele vai estagiar nos vários reinos da natureza para ele ir aprendendo, até que um dia ele possa ser transformado em espírito. Então, o princípio espiritual, vejam que eu não estou designando espírito, estou falando princípio espiritual. Ele, quando ele começa a estagiar no reino mineral, ele vai adquirir o poder agregador da matéria, que é presente no reino mineral. E ele vai passar, esse princípio espiritual vai passar ali milênios, adquirindo o poder agregador da matéria. Depois, quando ele aprende o poder agregador, ele adentra no reino vegetal, onde ele vai aprender a sensibilidade. Então, ele aprendeu o poder agregador da matéria, adentra no reino vegetal para aprender a sensibilidade. E ali o princípio espiritual é princípio, não é espírito. E ele continua evoluindo por milênios. Aí, quando ele evolui tudo que ele tem que evoluir no princípio, ou no reino vegetal, ele adentra o reino hominal. Hominal não, perdão, animal. E o que ele vai aprender no reino animal? Ele vai aprender os instintos e a motilidade, que é a capacidade de se locomover. Então, ele aprendeu o poder agregador, aprendeu a sensibilidade, ele vai aprender no reino animal o poder, exatamente, os instintos, desenvolver os instintos e a motilidade. Mas ele ainda não é espírito, ele é princípio espiritual. Quando ele chega no reino animal, esse princípio espiritual nós designamos princípio inteligente, porque ele já está mais desenvolvido. É uma forma apenas de nomenclatura para indicar que ele não é ainda mais tão primeiro, tão primordial como ele era no início. Ele já tem uma certa evolução, mas ainda é princípio inteligente. E quando o princípio inteligente evolui tudo o que ele tem que evoluir no reino animal, aí aquele princípio inteligente se transforma no plano espiritual em espírito. E só a partir dali que o espírito é criado. Só a partir dali que adentra-se no reino hominal. Só a partir dali que aquele espírito vai ter inteligência, vai ter consciência de si mesmo, individualidade, consciência do bem e do mal. Então, se vocês perguntarem, Evelyn, eu já fui um animal? Não. Nós nunca fomos animais. Por quê? Porque quando o espírito foi criado, ele já tinha o princípio espiritual que habitava, que passou pelos reinos inferiores da criação. O princípio espiritual, mas o espírito não. O espírito, desde a sua criação, só passou a reencarnar como homem no reino hominal. Percebem? Por isso, exatamente por isso que os animais, quando eles desencarnam, eles não ficam muito tempo no plano espiritual. Por quê? Porque eles precisam continuar, o princípio espiritual que habita naqueles animaizinhos precisa continuar evoluindo para que eles possam um dia serem transformados em espíritos e passarem a reencarnar no reino nominal. Mas até então, o que habita nos animaizinhos ainda é um princípio espiritual, ok? Então, não sei se vocês estão conseguindo entender, eu estou querendo assim explicar para vocês, para mostrar que há uma diferença muito grande entre o perispírito deles e o perispírito do homem, razão pelo qual a mediunidade neles não se faz presente da forma como nós entendemos, embora eles possam perceber o plano espiritual. Isso eles podem, sem problema nenhum, mas eles não podem servir de intérpretes, ok? O Adão diz aqui, amor eles têm, nos verem como amigos. Alguns livros falam que o determinado animal falou. Vejam, os animais não falam.
Eles, digamos assim, têm uma comunicação entre eles. E nos mundos mais elevados, por exemplo, em Júpiter, que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, os animais lá já são muito mais evoluídos do que os nossos animais mais evoluídos aqui da Terra. Mas eles têm uma linguagem, digamos assim, que eles se entendem entre eles, mas eles ainda não têm linguagem articulada para falar com os humanos, nem Júpiter, que já é um planeta feliz, já é um mundo feliz. Agora, voltando à pergunta da carne dos animais, que já perguntaram aí, à medida que o espírito, que nós evoluímos, cada vez mais nós vamos deixando de nos alimentar dos seres vivos. Por quê? Porque nós não vamos mais tendo necessidade disso. O nosso organismo, cada vez mais, vai se tornando mais rarefeito, mais leve, mais delicado e, portanto, não vai mais tendo necessidade desse tipo de alimentação tão pesada e material. Em Júpiter, que é um mundo feliz, não existe um espírito humano que se alimente da carne de animal. Não é mais necessário. Os animais, eles são utilizados para trabalhar, eles fazem o trabalho braçal do homem, porque lá o homem ele é intelectualizado, ele trabalha apenas com a sua intelectualidade, com o seu aspecto intelectual. E os trabalhos braçais são realizados pelos animais. Então eles são lá, digamos assim, protegidos e amparados pelo homem, e não escravizados como nós fazemos aqui, utilizados, maltratados. Isso não existe mais em mundos mais evoluídos. Então, certamente, à medida que nós formos evoluindo, isso vai diminuindo. Eu digo, a necessidade de se alimentar da carne animal. Pode ser que no planeta de regeneração, não agora, logo no início, mas do meio para o fim, certamente a tendência é se deixar de comer a carne animal. Por quê? Porque os corpos vão ficando mais leves, não vão sentindo mais necessidade desse tipo de alimentação e os animais vão tendo uma destinação mais nobre perante a sociedade, ok? Então é isso que vai naturalmente acontecer. A prima diz, ouvi dizer que os gatos se afastam quando uma pessoa está para falecer. Isso é uma sensibilidade? Pode ser, mas na realidade não é a pessoa em si, prima. O que acontece? Quando as pessoas estão para falecer, é natural que determinados espíritos familiares comecem a visitar aquela pessoa, como uma forma de prepará-la para o desencarne, como uma forma de mostrarem-se presentes, mostrar que aquela pessoa não vai estar só no plano espiritual, que existe a imortalidade da alma. Então a presença e a visita de espíritos desencarnados é muito mais constante. E os animais, é como eu disse, eles muitas vezes percebem, veem os espíritos, e como eles não têm muitas vezes entendimento do que eles estão vendo, eles têm um certo temor e eles se afastam daquelas pessoas, mas não é porque eles na realidade estão pressentindo, é porque eles não muitas vezes têm receio daqueles espíritos, porque são pessoas desconhecidas para eles não conseguem compreender aquilo ali que são os espíritos desencarnados, ok? Então isso é que normalmente acontece, tá bom? Olha aqui o Antônio Luiz, ele é de Guaxupé, Minas Gerais. Tudo bem? Seja bem-vindo. A Débora dizendo, então eles têm sensibilidade? Sim. A sensibilidade de perceber os espíritos, Débora, eles têm, ok? É o que eles diz exatamente aqui no livro dos espíritos. Eles dizem aqui, olha, certamente os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais. E, frequentemente, tal medo súbito que os toma, os animaizinhos, e que não vos parece motivado, porque nós não estamos vendo os espíritos, é causado pela visão de um ou de vários desses espíritos, muitas vezes, mal intencionados para com os espíritos, digamos, para com os indivíduos presentes ou para com aqueles a quem pertencem os animais. Então, às vezes, os animais veem a presença desses espíritos imperfeitos que querem influenciar negativamente as pessoas da casa e eles têm receio, porque eles veem muitas vezes aquele espírito negativo, com uma vontade, com um teor
imperfeito, negativo, ruim. E eles percebem, claro, eles percebem a energia das pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Então, se aquele animal percebe que a energia que vem daquele espírito é ruim, ele tem receio, embora nós não estejamos vendo. Então, ele diz aqui, eles podem se tornar visíveis e até tangíveis para os animais, ok? Então, ele diz aqui, mas isso, embora eles possam, mais uma vez, ver, entre os animais não existe aptidão de serem médiuns, ok? De transmitirem essas comunicações dadas pelos espíritos. O BP Paranhos pergunta, Evelyn, Emmanuel uma certa vez disse a Chico Xavier que sofremos de ódio e raiva por causa de um resquício de uma vida animal. Se isso é possível, veja, na realidade, isso tem uma razão de ser, BP Paranhos? Tem. Porque quando nós estamos no reino animal, nós desenvolvemos ali o que? Os instintos. E o instinto, ele, até como meio de conservação, ele faz com que nós, digamos assim, precisamos desenvolver um pouco o egoísmo. Por quê? Porque o animal, ele não determina, não delimita a sua área, o seu ambiente, justamente para que ele possa ali ter a sua certa segurança. Então, quando vem um animal externo que quer utilizar aquele ambiente, ele não ataca, não contra-ataca, aquilo ali é um instinto de conservação. Mas aquilo ali, bem ou mal, faz com que haja o desenvolvimento de uma certa forma, de um certo egoísmo. E quando tudo aquilo é importante para nós, porque nos auxilia no instinto de conservação. Quando nós adentramos no reino nominal, já temos isso. Mas, digamos assim, o fato de nós termos aprendido isso pode levar ao desenvolvimento do egoísmo, do orgulho. E é por isso que quando nós adentramos no reino animal, nós conhecemos a lei de Deus, justamente para que ela possa trazer um esclarecimento, para que os instintos, eles não preponderem sobre a razão, sobre aquilo que é certo, e consequentemente continue fazendo de nós seres egoístas, orgulhosos, que odeiam, que magoam. E é por isso que adentramos no reino nominal, tendo conhecimento e tendo a oportunidade de ter o conhecimento das leis de Deus, justamente para que nós possamos crescer como seres humanos, com razão e emoção, tá bom? Aqui o BP Parâmetros, como é que não passamos por uma vida animal antes de chegar à condição semi-humana? Veja, eu já expliquei isso quando eu falei do princípio espiritual e do desenvolvimento do princípio espiritual, tá? Que ele vai se estagiar nos vários reinos da natureza, até que ele esteja pronto para adentrar no reino hominal. Agora, onde é que ele vai estagiar? Veja, por exemplo, um exemplo, tá? BP Paranhos, quando ele estagia tudo que ele tem que estagiar, por exemplo, no reino animal aqui na Terra, ele já está pronto para virar espírito? Não. Ele vai estagiar onde? Como animal, mas aonde? Em mundos mais evoluídos. Por exemplo, os animais de Júpiter não são mais evoluídos que os daqui, mas eles não são ainda humanos, eles não são ainda espíritos. Então, por exemplo, o princípio espiritual que habita o animal mais evoluído na Terra, quando ele aprende tudo que ele tem que aprender aqui, por exemplo, ele pode reencarnar como animal lá em Júpiter e ficar estagiando ainda por muito tempo no reino animal de Júpiter. E aí, quando ele estagiar tudo que ele tiver que estagiar no reino animal de Júpiter, talvez ele já esteja pronto para virar espírito humano e passar a reencarnar, não mais como humano em Júpiter, mas reencarnar aqui nas primeiras reencarnações do homem, que são justamente dos mundos primitivos, certo? Então, percebem como os planetas, eles estão a todo momento aí trocando conhecimento, interagindo um com o outro. É exatamente isso que acontece, tá bom? Aqui a Ana diz, onde podemos estudar isso das transformações do vegetal, animal e hominal? Na Gênese e no Livro dos Espíritos. Está lá justamente falando isso. Procure o reino, os 3 reinos no Livro dos Espíritos. Ele vai falando sobre isso, o reino hominal, reino vegetal, reino animal, tudo direitinho, e na Gênese também, tá bom? Que mais? Vamos lá, meus amores. Sem coraçõezinhos, tá, meus amores? Não mandem os coraçõezinhos para não travar. A May coloca, você vê assim, né? Paralelamente, o Big Bang e essa explicação da Ivy sobre os princípios caminham juntos mesmo, adorando.
Sim, sim, quando nós vamos, isso aí é lá na Gênesis, a questão do Big Bang, como se formam os planetas, tudo, como se formam os reinos, os seres vivos, tudo isso a Gênesis explica, tá? A Gênesis, ela tem uma parte, justamente a parte da Gênese espiritual. Lá no livro A Gênese tem justamente falando sobre a Gênese espiritual, e ela vai explicar exatamente tudo isso, como surgiu a Terra, dessa explosão aqui do Big Bang, que é exatamente mais ou menos isso que acontece, e tudo aí, os primeiros seres vivos do planeta, e como tudo vai se desenvolvendo, tá bom? Então, é muito importante nós estudarmos isso. Nós vamos estudar isso quando nós vamos estudar a Gênese, tá bom? Mas, no Livro dos Espíritos já tem um pouquinho dessa explicação para vocês, ok? E a Rafaela pergunta, qual é a razão, vendo aqui o nosso horário, qual é a razão, fundamento, para que os animais sofram tanto? Boa pergunta, Rafaela. Nós já estamos, nossa live já, na realidade, finalizou, mas essa pergunta é importantíssima. Ai, bati aqui. Não poderia deixar de responder. Vejam, a dor ensina. A dor faz com que nós, o princípio espiritual, vá adquirindo força, sustentação. Vejam, vocês vão entender muito facilmente isso que eu quero dizer para vocês. Quantas vezes nós, depois de um sofrimento, não saímos mais fortes? Não acontece isso? Não é algo natural? Pois muito bem. Vocês imaginem se nós não tivéssemos passado pelo sofrimento, o princípio espiritual não tivesse passado pelo sofrimento no reino animal. Nós aqui, quando fôssemos transformados em espíritos, nós não aguentaríamos um sofrimento. Nós iríamos nos suicidar fácil. Nós não saberíamos lidar com o sofrimento. E onde nós aprendemos a lidar com o sofrimento? Quando nós estivemos no reino animal. Eles não estão passando pela lei de causa e efeito, porque eles não têm livre-arbítrio, certo? Mas o sofrimento vai, digamos assim, ensinando, fortalecendo o princípio espiritual que o habita. E quando, Rafaela, eu adentro no reino hominal, eu estou, digamos assim, mais forte para as dificuldades que necessariamente eu precisarei enfrentar no meu processo de progresso, de busca pela evolução. Então, na realidade, eu vou sendo o princípio espiritual que está habitando os reinos inferiores, ele vai sendo preparado, adquirindo conhecimento, fortaleza, base, sustentação, para que quando aquele princípio espiritual for transformado em espírito, ele está apto a enfrentar tudo aquilo que o reino hominal traz. Então, o fundamento deles é aprendizado para fortalecer e preparar o princípio espiritual que um dia vai ser transformado em espírito. Então, nada é em vão, nada é sem utilidade, ok? Então, eles não sofrem à toa. Há, com certeza, aprendizado para o princípio espiritual que habita os animais, ok? O animal não pode reencarnar na mesma espécie ou pode reencarnar como nós humanos. O animal pode reencarnar na mesma espécie e pode reencarnar em várias espécies, mas há um progresso. Então, por exemplo, o princípio espiritual que já passou pelos seres do reino animal mais primitivos, ele não volta, ele vai seguindo numa escala evolutiva, tá? Então, com certeza, o princípio espiritual dos mamíferos não vai voltar a reencarnar como os insetos, ele já vai evoluindo. Agora, ele não precisa necessariamente reencarnar em todos os seres do reino animal. Ele vai reencarnando. Então, por exemplo, um piolho não precisa ser uma pulga, não precisa ser uma formiga, necessariamente. Se ele aprende o que ele tem que aprender quando ele é uma pulga, ele já vai passando para outras espécies do reino animal. E assim ele vai evoluindo, ok? Agora, depois que ele é transformado em espírito, ele não pode mais reencarnar como animal. A gente está sempre evoluindo, o progresso é constante. Se eu estou evoluindo, uma vez transformado em espírito, eu estou sempre reencarnando no reino hominal. E estou seguindo para que reino
BP Paranhos? Para o reino angélico, que é o reino dos espíritos puros. Então nós não finalizamos ainda no reino nominal, não. Estamos caminhando para o reino angélico e por aí vai, tá? Então, uma vez no reino nominal, não retornamos para o reino animal, que é o que nós chamamos de mentapsicose. Não existe, acho que é mentempsicose, alguma coisa assim, não existe, que é o homem reencarnar como animal. Não existe isso, porque o progresso é sempre constante, ok? Olha aqui a Lauren dizendo, gratidão pelo conhecimento de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda sempre ao nosso estudo. Ok, meus amores? Então aqui a Osana diz, eu não faço questão de comer carnes. E nosso progresso é nesse sentido, tá bom? Enquanto nós ainda estamos nesse corpo mais embrutecido, mais materializado, isso ainda é necessário, mas o nosso progresso digamos assim, nos mostra um futuro bem diferente, ok? A vida realizada diz, estou gostando do assunto, pois estou nesse propósito a passo de formiguinha, mas estou. Vamos deixando a carne animal na alimentação pouco a pouco, vamos procurando trabalhar isso em nós realmente, e aí pouco a pouco o nosso organismo naturalmente vai criando, digamos assim, um mal-estar, uma insatisfação, não se sente bem quando come carne. Então vocês vão ver que isso é um processo natural, tá bom? E com isso nós vamos evoluindo, ok? A Alessandra diz, nós já passamos por esse processo, esse processo que viemos dos reinos inferiores, da criação, fomos criados como espírito nós não estamos mais nas nossas primeiras reencarnações, nós não estamos mais em mundos primitivos, Alessandra, já estamos em mundos de expiações e de provas, seguindo para mundo de regeneração. Então, nós já, digamos assim, certamente já passamos por esse processo, ok? A Débora diz, estou comendo bem menos carne, diria uma vez por semana, e estou tentando ir para os legumes, massas. Quero parar de comer carne totalmente. Muito bem, muito bem. Vamos lá. A Bruninha, esse assunto sobre os animais é muito interessante. Eu me sinto culpada, Ive, de comer carne, mas tenho muita dificuldade de comer verduras e legumes. Essa dificuldade pode ser algo espiritual? Pode, Bruninha, pode. Mas não se culpe, não. Vejam, uma coisa que é muito importante eu dizer aqui. De nada adianta, Bruninha, de nada adianta eu me alimentar de vegetal a minha vida inteira e ter o meu coração enegrecido, cheio de ódio, cheio de mágoa, de rancor, e não vivenciar o evangelho e inflar o peito e dizer, eu não como carne. De que adianta? Mais importante do que necessariamente eu já estar ou não conseguindo deixar de comer carne, é eu estar conseguindo de manter ou de ter em meu coração sentimentos negativos. Então, se você ainda tem dificuldade em comer as verduras, não se culpe tanto. Vá tentando comer peixes, vá tentando comer outros animais, digamos assim, que sofrem menos durante o abate, mas o mais importante é a sua reforma íntima, minha querida. Se você não conseguiu isso agora, numa próxima reencarnação, você consegue, mas para isso você tem que estar com o coração purificado. Então isso é o mais importante, tá bom? Não se culpe, não. Aqui a Débora diz, mandaram ler Animais Nossos Irmãos para pararmos de comer carne. Muito bom esse livro também. Quem puder ler e quiser também vale a pena, ok? Meus queridos amigos, então a teoria, deixa eu ver aqui o Adão, então a teoria do homem ser originário do macaco não seria a lei de Darwin? É polêmico o tema evolução dos animais, na minha opinião. Não, você tá certo. Vamos lá, Adão, boa tua pergunta também para nós finalizarmos nosso estudo. Na realidade, está certa a teoria, a lei de Darwin. O que aconteceu? O que aconteceu é que os animais, o macaco, quando ele evoluiu no máximo que ele poderia evoluir dentro do reino animal, tem dentro da ciência o que eles chamam de elo perdido. O que é o elo perdido, Adão? É justamente um espaço de tempo onde a ciência não consegue verificar uma união, porque tudo se encadeia, certo? Todos os animais. Mas esse elo perdido é que o animal mais evoluído daqui, ele até chegar no homem menos evoluído, há um elo perdido. Falta alguma coisa nesse meio tempo, que dentro da ciência é chamado de elo perdido. Falta, digamos assim, ossadas, resquícios desse intervalo. E por quê? Porque essa transformação não aconteceu na Terra.
aconteceu no plano espiritual. Então, o princípio espiritual que estava aqui habitando o macaco, o mais evoluído do reino animal, no plano espiritual sofreu essa transformação. Essa transformação acontece no plano espiritual. E lá ele virou espírito, entrou no reino nominal, e quando ele reencarnou, ele já reencarnou aqui, nessa condição, digamos assim, humana, mas bem primitiva. E é por isso que, na realidade, a ciência vê o elo perdido, porque ela procura esse elo na Terra, e ele não está aqui, está no reino espiritual, tá bom? Mas não está errada, não, a lei de Darwin está certinha e tudo se encadeia mesmo, ok? A Ana diz, gratidão por dividir conosco o conhecimento, todos os estudos e vídeos, muita gratidão. Gratidão também, minha querida, por participar, por realmente prestigiar, trazerem as dúvidas de vocês, tudo é muito importante para nós, ok? Meus amores, meus queridos amigos, o nosso tema já acabou, nosso tempo também, e nós ficamos muito felizes pela oportunidade de trazer um pouquinho dos esclarecimentos sobre os animais, que é sempre um assunto muito procurado, que as pessoas têm muitas dúvidas, espero ter trazido e contribuído um pouquinho para todos vocês, tá bom? Muito obrigada pelos estudos, vamos fazer então a nossa prece de encerramento e amanhã temos Rosas do Evangelho, tá bom? Então vamos lá então. Nesse momento, Senhor Jesus, Mestre querido, queremos Te agradecer imensamente pelo estudo desta noite, pela participação de todos que aqui estiveram conosco neste estudo. Que Tu possas continuar envolvendo cada um de nós nas Tuas vibrações de amor e de paz. E que possamos a cada dia realmente procurar estudar, conhecer um pouquinho mais, para que assim, mais perto de Ti, nós estejamos. Então, que Tu nos envolva, nos ampare, nos auxilie sempre, Mestre amado, com o Teu amor e com as Tuas bênçãos. Que assim seja. Um beijo, meus queridos amigos. Agradeço também muito a presença de todos. Olha aqui, a Bruninha só falando, genial a ligação da ciência com a espiritualidade. Sim, realmente é de deixar todos nós muito fascinados. Também amei muito, May. Um grande beijo, meus queridos amigos, e até amanhã.